irmãos, paz seja convosco. Se você trouxe Bíblia, por favor, pegue a sua Bíblia. Se você puder, se coloque em pé por um instante. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 16. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos. Pai Todo-Poderoso, neste momento eu te peço, Senhor amado, dai-nos entendimento da tua palavra, que nós possamos compreender, ó Pai, os significados que o Senhor tem para nós, que nós possamos compreender, ó Pai, a direção do Senhor para as nossas vidas, que nenhum de nós saia daqui da primeira igreja da mesma forma, que os ouvintes também não permaneçam da mesma forma, Pai, mas que nós possamos seguir a tua orientação, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: o que realmente importa é o que o Pai Celestial vê. Como introdução a esta palavra, eu quero ler com vocês em 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 30 e 31. E os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Neste contexto da introdução, o apóstolo Paulo, ele está falando aos solteiros e está falando aos casados. Ele está falando das pessoas que vinham casadas para o Evangelho e daquelas que já estavam no Evangelho e eram casadas. E no meio desta fala, o apóstolo, ele abre uma janela e ele fala das coisas eternas e mostra para aquelas pessoas algo essencial: a aparência deste mundo passa. E ele recomenda tanto para aqueles que eram casados como para aqueles que eram solteiros, que eles prestassem atenção numa coisa: que nós devemos viver nesse mundo como se tudo fosse perecível, como se tudo fosse acabar rápido, porque nós usamos as coisas, nós não nos deixamos usar pelas coisas. Nós estamos aqui neste mundo de passagem, e tudo que nós estamos vendo é passageiro. Então veja, a aparência, ela pode servir em algum momento, mas ela também vai passar, ela também vai deixar de existir. E por isso que nós temos que nos atentar para isso. A aparência deste mundo passa.
Não adianta nós ficarmos insistindo com as coisas. A aparência passa. Não tem como você voltar no tempo, não tem como você fazer aquela aparência permanecer. Com o tempo, as cores vão desbotando. Com o tempo, as coisas vão ficando diferentes. E é isso que o apóstolo está dizendo, que para todos nós não devemos nos apegar àquilo que é aparente, àquilo que vai passar em qualquer momento. Agora veja, esta aparência, ela é importante para a sociedade. A aparência é importante para muitas pessoas, porque muitas pessoas reparam na aparência. Todos nós temos esta visão, nós olhamos para a aparência das coisas, tem aparência de limpeza ou não, tem aparência boa ou não, nós olhamos. Quando você vai escolher um tecido, quando você vai escolher uma roupa, ou qualquer coisa, você olha para a aparência. Às vezes, você vê na padaria aquele bolo, aparência linda. Quando você vai comer, você fala, Deus me livre, porque a aparência estava linda. Aí você pega um bolo simples, igual o bolo do Wellington, que não tem aparência, mas não sobra nem farelo, porque tem gosto. O Wellington veio me falar que, não sei se os irmãos estão sabendo, mas estão levando o bolo dele para casa. Eu falei, Wellington, isso é ótimo, é sinal que o seu bolo é gostoso, inclusive eu, meus irmãos, porque o bolo é gostoso. Eu falei, Wellington, é sucesso, seu bolo é sucesso. Mas se você olhar para o bolo do Wellington ali, não é aquele bolo lá da vitrine que está na padaria, mas ele tem gosto. Então nós devemos tomar cuidado. Nem tudo que na aparência parece ser bom é, e nem tudo na aparência que parece ser ruim é. Você olha, por exemplo, o pastor Wilson Roberto com essa aparência dele aí, você pensa que ele é um homem bravo, aquele homem ignorante. Você vai ver lá, irmão, tem uma cachorrinha desse tamanho, fica pulando, né? Brincando. Você foi ouvir aquilo, eu quase morri no coração. Eu falei, meu Deus do céu. Você imagina o pastor Wilson Roberto brincando com um cachorro? Você fala, não é o mesmo homem. Mas quando você olha para a nossa aparência, quando eu olho para a sua e para mim, às vezes, irmãos, as pessoas tiram conclusões das outras pessoas, igual estou tirando do pastor Wilson Roberto. Você olha, você tira uma conclusão, você fala, não, fulano deve ser assim, ciclano deve ser daquele outro jeito. Mas quando nós vamos conhecer alguém? Com a convivência. É só com a convivência, e não é com a aparência. É por isso, meus irmãos, que nós temos que estar atentos. Porque para Deus a aparência não importa. Para nós pode até às vezes importar, mas para Deus não. E nós temos que começar a prestar atenção se nós estamos reparando nas pessoas pela aparência. Se nós estamos reparando nas coisas somente pela aparência, nós precisamos levar mais a sério e prestar mais atenção para que nós não possamos avaliar as coisas somente pelo que elas parecem. Aqui mesmo, só que indo um pouquinho adiante, para 2 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 7, a palavra de Deus diz assim: porque andamos por fé e não por vista. A fé é quando você escuta a palavra de Deus e você segue a palavra de Deus. Isso é a fé em Deus. Só que nós, como cristãos, não podemos ir pela aparência, porque nem tudo que parece é o que eu estou falando desde o começo. Então nós vivemos pela fé, nós não vivemos pela vista, nós não vivemos pela aparência. Seguindo um pouco mais adiante, para 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 22, abstende-vos da aparência do mal. Se você perceber que tem alguma coisa em você que tem uma aparência do mal, você deve se abster dela. Se você estiver num local
que você percebe que tem uma aparência do mal, você deve se abster daquele local. Você deve se afastar, você deve se distanciar. Cuidado com isso, meus irmãos. Então, a Bíblia é clara: abstende-vos, afaste-se, deixe a aparência do mal de lado. Nós temos que prestar atenção, porque, como eu falei, a aparência para muitos tem significado. Então nós temos que levar isso em consideração, porque pode ser que eu esteja parecendo uma coisa que eu não sou. Pode ser que eu esteja do lado de pessoas que são outras coisas, que estão passando outras mensagens para as pessoas que eu não estou sabendo. Então a palavra de Deus diz que nós devemos nos abster da aparência do mal, nos afastar da aparência do mal. Indo um pouquinho adiante aqui, para 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Qual é o grande problema aqui? Muitas pessoas são tudo isso de ruim, só que a aparência dela é uma aparência boa. Quando se olha para ela, ela parece ser piedosa. O que é aparência de piedade? É uma aparência religiosa. É uma aparência de uma pessoa que parece ser de oração, que parece ser de leitura da Bíblia, que parece ser da busca de Deus. Só aparência, mas o coração não é. A pessoa não participa de verdade. Ela só tem aparência. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Se as pessoas ficarem apegadas à aparência, elas não vão ver o conteúdo, porque na convivência você vai compreender se aquela aparência é verdadeira ou não é. Você observe que nos dias de hoje, muitos bandidos, eles se vestem com roupas da polícia civil, da polícia militar, para cometer assaltos. Porque quando a pessoa vê o uniforme, acha que são policiais, mas não são. Então, às vezes, as pessoas fazem isso na presença de Deus. Elas são tudo de ruim, mas elas têm uma aparência boa. E olha o que o Senhor está falando aqui, ó. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Porque se aquela pessoa está parecendo ser uma coisa e ela não é, então nós devemos nos afastar. Por quê? Porque a aparência não quer dizer tudo. Preste atenção. Tem a aparência do mal, que é o mal. Só que tem a aparência do bem, que é o mal, mas parece bem. E tem aquela aparência que parece mal, mas no fundo é bem. Então como é que eu vou descobrir? Convivendo. Eu não vou julgar de primeira, mas eu vou analisar, eu vou conviver, eu vou ver se aquela pessoa vai manter o comportamento ou não. Se a aparência é só aquilo que ela está mostrando ali, mas no fundo ela não é de Deus. No fundo ela não permanece. No fundo ela não é constante. Então quando você busca as coisas de Deus, o que é que você precisa fazer? Você precisa ter coerência e paciência. Você não pode chegar, olhar como você olha numa vitrine e falar: olha como aquele é um homem de Deus, olha como aquela é uma mulher de Deus de primeira. Você tem que esperar a história dela ser construída. Você tem que esperar o dia. Você tem que esperar as coisas irem acontecendo. Você não pode decidir as coisas só porque você olhou, só porque você viu um dia. Porque aqui a palavra está mostrando, a pessoa pode ter uma aparência, mas no fundo ser outra. Então eu tenho que conviver, eu tenho que dar tempo ao tempo.
Voltando agora no Evangelho de Marcos, só que no capítulo 7, nós vamos ver aqui a partir do versículo 18. Veja só o que a palavra de Deus diz. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem, porque no interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então veja, mais perigoso é o que está dentro da pessoa do que o que está do lado de fora. Por isso que Deus não olha para a aparência, mas Deus vê o interior, Deus vê a intenção das pessoas. Nós não temos como ver o interior um dos outros. Eu não tenho como olhar para você e saber seu pensamento. Você não tem como olhar para mim e saber meu pensamento, mas Deus tem. E por isso que Deus nos alerta para a aparência, que nós não nos deixemos levar pela aparência, porque aquilo que está aparecendo diante dos nossos olhos pode não ser a verdade. Voltando agora lá, Romanos, no capítulo 14 e no versículo 12, veja só: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Por quê? O que Deus vai avaliar em nós? O que nós pensamos, o que nós sentimos e as nossas ações, as nossas práticas. Agora, eu como ser humano, eu sou limitado. Então, eu não vou prestar contas a você, você não vai prestar contas a mim, nós vamos prestar contas a Deus. Por isso que o que eu penso é levado em consideração por Deus. Por isso que aquilo que eu sinto é levado em consideração por Deus. Agora veja bem, vamos chegar no nosso texto principal. Aqui no capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 1, diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Se você agir da forma que Jesus está ensinando, você vai estar dizendo para Deus: Pai, eu creio que o Senhor me vê. Eu creio que o Senhor vê todas as minhas atitudes. Aqui, Jesus está falando de você ajudar alguém que precisa. Vamos supor que alguém que você conhece chega para você e fala assim: olha, o gás lá de cozinha da minha casa acabou e eu preciso de uma ajuda. Você tem como me ajudar? Aí você vai lá e ajuda aquela pessoa que pediu secretamente para você. Não tem ninguém lá. Ela bateu na sua casa ou ligou para você e falou: estou precisando dessa ajuda. Aí você foi lá e ajudou. Aí, se você for igual Jesus ensinou que não é para você ser, aí você vai lá, né? O gás está chegando e você liga seu celular e fala: gente, estou ao vivo aqui, olha, atenção para todos. Veja, eu acabei de doar uma botija de gás. Olha, Dona Maria me ligou, e aqui, Dona Maria, receba essa botija de gás. Vocês estão vendo, meus queridos amigos? E olha como eu ajudo as pessoas. Essas são as pessoas que Jesus chama de hipócritas.
Porque aquela pessoa que está precisando, ela não precisa ser exposta, você não precisa crescer em cima de alguém necessitado, porque se eu faço isso, então eu já recebi meu galardão. Todo mundo na internet vai falar: olha que pastor abençoado, olha que maravilhoso, você viu como que ele ajudou, você viu como que aquela obra sensacional foi feita, então eu já recebi a minha recompensa. Por quê? Porque eu quis mostrar para as pessoas o quanto eu ajudei alguém necessitado. Isso é um método humano. O ser humano, ele quer dizer assim: olha como eu sou bonzinho, olha como eu sou legal. Agora, se você crê que Deus é o seu Pai, você vai fazer a doação e não vai falar nada para ninguém, e o nome do Senhor vai ser glorificado, e o Senhor verá o seu trabalho, a sua ajuda, só Deus. A partir aqui do versículo 5 tem o segundo exemplo: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. A mesmo exemplo eu dou. A pessoa pega o celular e fala: gente, eu estou aqui agora na madrugada, são 3 horas da manhã e eu estou orando. Você está vendo? Olha eu aqui, ó, estou aqui no altar orando. Vocês viram, gente? Vocês estão vendo? Porque a internet hoje, aqui Jesus falou que eles iam para as praças. Ali, nós temos pertinho de nós aqui a Praça Asdrúbal Soares. Hoje, o ser humano não vai mais para a Praça Asdrúbal Soares. Sabe para onde eles vão? Para a rede social, onde as outras pessoas vão ver. Aí as pessoas dizem assim: veja como é poderoso esse homem. Olha como ele está agora no altar, ele está agora no monte, ele está agora no vale. Estas pessoas, elas querem um reconhecimento de que eles são homens de oração, mulheres de oração, mas são pessoas que estão orando para mostrar para os outros. Agora tem uma diferença, preste atenção numa coisa. Nós usamos a internet igual o Uniora. O Uniora tem campanha de oração na internet. A pastora Patrícia, as demais pastoras e pastores que fazem essas campanhas, não é para eles aparecerem, é para que os demais irmãos que estão longe, no estado do Espírito Santo, possam entrar na live e acompanhar a oração. Isso aí é diferente. Porque o problema é quando a pessoa quer exaltar a si mesma. Não é aquela pessoa que está fazendo aquilo pelo coletivo, pelo grupo que está junto, pelas pessoas que estão juntas. Ela está fazendo para dizer assim: ó, eu sou melhor do que as outras pessoas, porque eu estou fazendo. É diferente da pessoa que fala: meus irmãos, nós estamos agora aqui na live num propósito de oração. Você está aí na sua casa, você está aí no seu trabalho e agora nós vamos orar juntos. É totalmente diferente daquela pessoa que ela quer mostrar que ela é poderosa. Eu estou fazendo essa campanha, eu estou aqui, eu quero mostrar. O eu dela é na frente do nós, é na frente do de Deus. Isso é errado diante de Jesus. Porque o que o Senhor Jesus está falando? Deus está vendo no oculto, no escondido, no profundo do seu coração. Deus está vendo a sua intenção verdadeira. Qual é a sua intenção? É falar com o Pai? Qual é a intenção de uma live de oração? É levar mais e mais pessoas a orarem? Então está tudo certo. Agora, a intenção da live de oração é que eu seja visto? Não, então está errado.
porque o Senhor está ensinando o seguinte: para Deus me ver, para Deus me ouvir na oração, eu preciso estar focado somente nele. Eu não posso estar prestando atenção quem está me vendo, quem está comigo, quem está agora aqui. Você viu que eu estava lá? Isso não é a vontade de Deus para nós. O último exemplo que Jesus dá, a partir do versículo 16, que foi o texto que eu li no início. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. A mesma coisa serve. As pessoas que usam de promoção pessoal para dizer que estão jejuando, como se elas fossem mais fortes, porque elas estão jejuando do que as outras pessoas. Existe até uma expressão no meio que a gente não encontra na palavra de Deus, que é a expressão que a pessoa diz assim: ó, eu estou jejuando para pagar um preço pela sua vida. Isso, muitas dessas pessoas que se utilizam do jejum para se mostrarem mais poderosas, elas utilizam expressões parecidas com essa: ó, eu estou jejuando pela tua vida, eu estou agora jejuando pela tua causa, e ela se coloca como alguém maior. Isso também não é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que você jejue para que Ele veja o teu jejum, não para que as outras pessoas vejam. Que você ore para que Deus ouça a sua oração e não as outras pessoas. Para que você ajude o próximo, para que o Senhor veja que você tem compaixão daqueles que necessitam, e não para que os seres humanos vejam. Mas para tudo isso acontecer, nós temos que romper com a aparência. Nós temos que romper com aquilo que nós ficamos na expectativa. O que será que as pessoas estão pensando de mim? O que será que as pessoas estão achando de mim? Irmãos, no nosso meio de pregadores da palavra, de pastores, tem umas pessoas que falam assim, quando ele termina de pregar, ele chega e pergunta: e aí, o que você achou? Eu fui bem? Você gostou? Então, esta pessoa, ela tem uma preocupação de pensar assim: será que eu fui bem aceito? E aí, por exemplo, se ela descobre que o povo não gostou, que pessoas não gostaram, ela muda. Ela fala: não, então eu vou fazer de outro jeito, para as pessoas gostarem. Você tem que compreender o seguinte: isso não funciona como funcionam as coisas do mundo. Porque quando você prega a palavra de Deus, quando você jejua, quando você ora, quando você se consagra, tudo é para o Pai, tudo é para Deus, compreende? Então, quem tem que gostar do que você está fazendo é o Pai, é o Senhor. Se você faz para agradar a Deus, você está sendo fortalecido. Deus está te dando força, Deus está te colocando de pé, Deus está te dando constância. Mas se você fizer para poder ter uma opinião de uma pessoa, de outra, para saber como está, o que as pessoas estão achando, aí complica tudo, dá tudo errado. Preste atenção em algo: se você for mudar quem você é diante de Deus, para agradar os homens, ou para parecer bom aos homens e às mulheres, à sociedade como geral, então é um caminho perigoso. Qual é a chamada de Deus para a nossa vida hoje? Aquilo que importa para nós é como Deus está vendo cada um de nós. Nós somos filhos de Deus e nós temos um propósito a cumprir. Então, nós não vamos passar uma falsa aparência para ninguém. Nós não vamos ser falsos com as pessoas. E também nós não vamos nos deixar levar pelos falsos que aparentam ser uma coisa, mas na verdade são outra coisa. Isso nós não vamos fazer.
Porque a questão da aparência, que é muito evidente para nós, para Deus, não significa nada. Por isso que ele está dizendo, não faça as coisas para aparecer para os homens, faça as coisas para aparecer para o Pai Celestial. Pai, o Senhor gostou? Tá bom? Ou glória, louvado seja Deus. Você compreende? Porque você fez para Deus, você fez para a glória de Deus. Ah, se tiver um bom resultado na igreja, amém. Se tiver um bom resultado na sua família, amém. Se tiver um bom resultado no seu ambiente de trabalho, amém. Mas tudo deve ser para a glória do nome do Pai. Se as outras pessoas gostarem, glória a Deus. Se elas não gostarem, glória a Deus do mesmo jeito. Porque nós fazemos as coisas para agradar a Deus. Por favor, coloque as suas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento eu te peço, Pai, revela-nos, Senhor, a Tua palavra, revela-nos, Senhor, a Tua direção, ó Pai, para que nós possamos, dentro da nossa vida, aplicá-la.